Então, eu trouxe essa por várias sugestões do pessoal do canal. Eu vi alguns outros camaradas também, que são comunistas na internet, falarem sobre isso, mas não o suficiente. Então, na realidade, o que eu gostaria de trazer sobre pele das brusinhas, Shine, ou a taxação das compras de menos de $50, tá? Eu acho que eu não estou aqui para passar pano para o que aconteceu. Não estou aqui para dizer que é bom. Mas o que me interessa conversar um pouco nisso aqui é sobre como a despolitização que nós temos na sociedade hoje, e nós vamos falar do campo de TI bastante, gera uma situação que é extremamente difícil para o PT se colocar aqui e que gerou um desgaste de imagem gigante para o PT por causa de uma coisa que, na realidade, é apoiada por todo o nosso espectro político partidário que tem representação. O que eu quero dizer? Basicamente, todos os políticos eleitos meio que concordaram que essa PL era uma boa e negociaram essa PL e conciliaram, mas a imagem pública que se tem dessa PL é o quê? PT aumentou nossos impostos. Inclusive, eu vou trazer um videozinho ali do menino que tem um canal de tecnologia falando exatamente isso, só pra gente sacar mais ou menos como é que foi a recepção disso. Então eu vou só ler aqui o que foi pra quem não sabe. Taxação de importação até $50 e projeto Mover vão à sanção. Então isso aqui é a explicação do que é, mas isso foi votado e já passou, tá? Os deputados federais concluíram nesta terça-feira, 11, a votação do projeto de lei que taxa as compras internacionais de até $50 e que cria incentivos para a fabricação de veículos menos poluentes, projeto Mover. Então isso já foi uma coisa que é péssimo da nossa democracia burguesa, como ela funciona, né? É uma das coisas que faz as pessoas dizerem, eu odeio política, esses políticos são todos iguais, isso é uma bosta. O que é um sentimento que eu não concordo, mas a gente tem que entender por que ele existe. Então o que aconteceu? É um projeto para subsídios para carros que são elétricos ou verdes ou que não são poluentes, era alguma coisa assim, esse projeto Mover. Dentro dele foi colocado uma coisa sobre a taxação das compras fora do Brasil de menos de $50. Por quê? Porque eles precisavam colocar uma coisa dentro de um outro projeto que tem interesse de outras pessoas para passar, para facilitar a votação disso acontecer. A Câmara manteve 11 emendas do Senado que alteraram o texto aprovado originalmente pelos deputados. Entre elas, a que excluiu as regras com exigência de conteúdo local para empresas de exploração de petróleo e a que excluiu a previsão de incentivo à produção de bicicletas. Então, olha só, era uma coisa que regulamentava sobre o meio ambiente. Inclusive, sobre essa lei eu não sei muito o que comentar, se foi boa, se foi ruim. Vocês vão ter que procurar outras pessoas de outras áreas que entendem isso para fazer um comentário sobre isso. O famoso jabuti, que foi colocado exatamente. Originalmente apresentado pelo governo federal, o projeto prevê 19,3 bilhões em incentivos durante 5 anos e redução de impostos para pesquisas, desenvolvimento de tecnologias e produção de veículos que emitam menos gases de efeito de estufa, responsáveis pelo aquecimento da terra e mudanças climáticas. O relator da matéria, o deputado Átila Lira, do PP Piauí, defendeu que a mudança do Senado contribui para o aperfeiçoamento do texto. Por meio do programa Mover e do fim da isenção de pequenas compras por remessa postal, teremos um incentivo para a produção nacional e para o desenvolvimento tecnológico e ambiental, com a repercussão evidente na geração de emprego e renda em nosso país. O deputado federal Tarcísio Mota, PSOL Rio de Janeiro, defendeu o projeto e disse que ele está no caminho correto, mas avaliou que são necessárias medidas mais drásticas para conter o aquecimento do planeta. É preciso que este plenário e nossa sociedade entendam que dentro do capitalismo não há saída para o nosso planeta. Não basta incentivos e punições tributárias para se resolver o colapso climático global, que hoje já é uma realidade. Então, legal ter um pessoal mais à esquerda lá dentro falando sobre esse tipo de coisa, né? Com todas as limitações que a gente tem na nossa democracia, eu queria 100 Tarcísios, né? Queria Tarcísios Mota, né? Queria 100 Tarcísios Mota lá dentro. Taxação. Durante a tramitação do projeto Mover na Câmara de Deputados, foi incluída a taxação de 20% sobre as compras realizadas no exterior de até $50, cerca de R$250, que atualmente são isentas de imposto de importação. De 50 a 3 mil, cerca de 15 mil reais, né? O imposto será de 60% com desconto de $20 sobre o tributo a pagar. Essa é a taxa mais alta que já tinha a tributação. Eu imagino que isso não mudou ou mudou um pouco. O relator do projeto, o deputado Átila Lira, do PP Piauí, acolheu demanda dos varejistas brasileiros que reclamam da concorrência de empresas estrangeiras. Compras dentro desse limite são muito comuns em sites internacionais, especialmente no Sudeste Asiático, como Shopee, AliExpress e Shein. Por isso, sendo chamado de pele das brusinhas com relação às roupas compradas na Shein e pele da Shein também. Então, antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de citar uma coisa sobre como a nossa mídia e sobre como, digamos, a oposição ao governo trata a questão
da nossa economia e a questão do ministro da Economia, da Fazenda, o Haddad. E assim, pode ter críticas ao Haddad que eu tenho aqui e outros camaradas têm, mas a gente tem que entender que o Haddad ele é criticado pela mídia por razões diferentes da que os comunistas geralmente estão criticando o Haddad. Tá? Então, essa questão aqui eu retirei desse episódio do Medo e Delírio em Brasília, que é um ótimo podcast. Meu sonho seria um dia algo que eu falar seja bom o suficiente para virar uma vírgula lá. Vamos lá, pode ser que a gente chegue lá. Mas nesse episódio, eles fizeram um resumo legal da situação que o Haddad tem se encontrado, que é assim, ó, o projeto de lei orçamentária de 2022, ou seja, o projeto do Bolsonaro, tá? Do governo Bolsonaro, ele previa um déficit nas contas, ou seja, ele gastou mais, né, do que podia naquele ano. Não é mais do que podia, porque o governo não pode gastar isso, mas daí depois vira uma coisa que tem que ser tapada ou vai ter que se tirar esse dinheiro de algum lugar, né? De 63 bilhões. E ele não previa os gastos com o Bolsa Família, ou seja, a gente precisava pagar o Bolsa Família, mas não foi previsto na verba ali, então o Haddad explica, tem mais 60 bilhões que teve que ser colocado ali, e o valor da Previdência também estava subestimado. Também não incluía o pagamento dos precatórios, que vocês lembrarem, se vocês voltarem no que se falava na mídia há um tempo atrás, o pessoal ficou falando dos precatórios. Isso foi basicamente uma grana que o governo Bolsonaro deixou para ser paga depois, ou seja, porque daí, se eles perdessem a eleição, ia cair no colo do Lula, como está caindo agora, ou se eles ganhassem a eleição, vamos nos preocupar depois, mas pelo menos a gente ganhou a eleição, né? E daí também foi 90 bilhões que não entrou na conta de 2022, que ia ter que ser pago depois. Esse gasto todo foi empurrado para frente e acontece no ano eleitoral, onde foram criados diversos auxílios para classes que apoiam o bolsonarismo, o auxílio dos caminhoneiros, o auxílio dos taxistas, né? Então, quando o bolsonarismo fala que houve fraude na eleição, que houve toda uma articulação para impedir que ele fosse eleito, na realidade ele meio que está acusando o golpe ao contrário. Porque se fosse o PT fazendo isso em qualquer nível de uma cidade, no nível de estado, mas principalmente no federal, ia ser o maior esquema de corrupção, de compra de votos, porque o Bolsonaro criou linha de crédito na Caixa com consignado, uma linha horrível que ia fuder as pessoas depois, mas que pessoas estavam precisando, logo recém saindo da pandemia estava ali, criou auxílios que não faz muito sentido para classes que já apoiam ele, que iriam votar em peso nele, para que essas pessoas já se animassem a ir votar, e botou para frente um monte de cobrança para assim, se eu perder a eleição, foda-se, né? Porque daí vai ficar no colo do Lula, e agora eu posso usar essa grana aqui para tentar me eleger. Isso acabou quando o PT chegou numa lei que é a PEC da transição, que foi preciso pegar uma verba para cobrir esse rombo, foi toda uma briga, foi dito, olha só, a gastança do PT. E daí notem que isso tudo, talvez vocês tenham ouvido muito da nossa mídia e muito de youtubers de TI, como, o PT é gastão. Olha só, o PT, todo o déficit que eles estão tendo em 2023, olha só, o Haddad já está salivando para gastar mais e tal. Só que assim, de novo, o Haddad está sendo criticado por motivos que não faz muito sentido, deveria ter sido criticado o Bolsonaro e até, enfim, foi, né? Mas não é essa ênfase que a nossa mídia tem dado e são motivos diferentes porque eu tô criticando aqui. Tipo chamar a Janja de esbanja, por exemplo. Que é algo que eu sou contra, tá? Ficar inventando apelidinho engraçadinho para seus inimigos políticos é o motivo que eu não ficava chamando a Michelle de Micheque, sei lá. Talvez vocês achem algum corte de eu em alguma live chamando o Bolsonaro de alguma coisa. Mamãe Falei é o cara que eu chamo, mas esse Mamãe Falei é o nome dele. Enfim, não acho muito legal, acho paia. A taxação de produtos estilo Shein, que nem disse na matéria ali, nesse contexto, tá? Ela é um desejo do nosso varejo e que passou com o apoio do Centrão. Mas daí, dada a situação das contas e o desejo do Haddad de manter o arcabouço fiscal, que se vocês lembrarem é basicamente um teto de gastos mais soft, que o próprio PT colocou assim, para basicamente dizer, olha, a gente na realidade é um governo muito mais parecido economicamente com os que vieram atrás do que a direita está querendo dizer. Nós temos responsabilidade fiscal, nós não vamos gastar muito mais. E tem algumas análises que dizem que isso até é meio ruim, porque tu vê que quando é um governo de direita, que nem o Bolsonaro, meio que inexiste teto de gastos. Eles só gastam, bota pra frente, e daí depois, foda-se, quem quiser pegar essa conta depois, que pega essa conta, né? Mas por ser factível o arcabouço fiscal do Haddad, ele acaba limitando os gastos com saúde, com educação e tal, até um ponto que a gente talvez tenha que retirar os mínimos de investimento em educação e saúde por causa desse arcabouço fiscal que o próprio Haddad colocou ali, tá? Então essa seria a nossa crítica ao Haddad. Mas dada essa conjuntura,
não existe muito caminho além de um corte de gastos em algumas coisas, em que já há em alguns lugares, mas inclusive existem coisas que, por exemplo, não é assim basicamente decidido pelo Haddad, é decidido, por exemplo, pelo Arthur Lira e pelas votações que ele tá lá, ou o aumento de algum imposto. Então, na realidade, essa aqui foi uma união de... Foi a conciliação, foi a conveniência. Foi assim, nós precisamos aumentar um pouco uma arrecadação aqui. Isso é uma situação que, assim, quando vocês ouvem o Haddad falando, a gente tem que dar um pouco de razão para ele, que é basicamente assim, essa taxação, ela foi ignorada durante o governo do Bolsonaro, nem se sabia o que estava entrando, o que deveria ser taxado ou não no país. E os varejistas reclamam disso. Tendo feito a crítica ao Haddad aqui, tendo explicado, eu vou chegar para vocês numa coisa que eu acho que é importante, ó. Por que eu digo que isso foi apoiado por todo o espectro político? Bolsonaro deu ok para a PL apoiar a taxação sobre compras de R$50. O Bolsonaro apoiou essa PL, com um asterisco, que nós vamos chegar daqui a pouco. Ó. Então, uma mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, lida para os deputados do PL na terça-feira, 28 de maio, foi fundamental para mudar os rumos da discussão sobre a taxação das compras estrangeiras de até $50. O Poder 360 apurou que Bolsonaro enviou uma mensagem para o partido dizendo concordar com alguma taxação federal sobre compras internacionais de até R$50 em plataforma online. Foi uma mudança grande na forma como o ex-presidente passou a tratar o assunto. Depois da mensagem, a discussão destravou. A medida foi aprovada na Câmara dos Deputados e seguiu ao Senado. O texto de Bolsonaro, lido pelo líder Altineu Cortes, PL Rio de Janeiro, aos outros integrantes do partido, foi escrito pelo ex-presidente em resposta a uma mensagem que havia recebido do empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan. Então, basicamente, o Hang disse, olha, Bolsonaro, na realidade, eu apoio essa taxação. E daí o Bolsonaro disse, beleza, então deixa eu pedir pro PL orientar o voto a favor da taxação. Hang teria dito ao Bolsonaro que não há isonomia de condições entre as empresas brasileiras e vendem produtos de pequeno valor, como as lojas Havan, e as empresas chinesas, como Shein e Shopee. O empresário argumentou que os produtos importados tinham taxação muito inferior aos brasileiros, fazendo com que o emprego de milhões de comércios pudesse estar em risco. Aqui, uma compra de valor equivalente a $50 é taxada com vários impostos. No caso dos itens que vêm da Ásia por meio de plataforma chinesa, pagava até 17% de ICMS, um imposto estadual. Isso é importante também. Parte da alíquota, não aqueles 20% que tem, mas parte da alíquota de importação tem a ver com o ICMS. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um grande, inclusive maior que, por exemplo, Santa Catarina, que é aqui do lado. E quando te taxam, realmente é um dia ruim na tua vida. Se te taxam na importação, tu fica assim, quer saber, virei ANCAP, tá ligado? Agora gosto de ideias radicais. Não, brincadeira. Resposta, Bolsonaro escreveu uma mensagem aos deputados do PL que entendeu o posicionamento de Hang e que havia passado a defender a aplicação de alguma taxa nas exportações de até $50. Disse, porém, que a taxa deveria ser menor do que os 60% aplicados a produtos mais caros. Então, o Bolsonaro disse, 20%, essa taxa é boa, foi aprovado, entendeu? Até essa semana, Bolsonaro e seus apoiadores costumavam postar mensagens críticas a qualquer tipo de taxação das comprinhas de $50, como são tratadas essas operações. Não está claro agora como o ex-presidente e seus filhos aliados vão se manifestar após a aprovação da taxa federal. Então, rapidamente, eu quero mostrar a próxima aqui, que é o asterisco na história. Depois de apoiar a taxa das blusinhas, Bolsonaro pede veta Lula. Então isso aqui é genial, tá ligado? Olha só. Ex-presidente Bolsonaro lançou nesta sexta-feira, 31 de maio, ou seja, 3 dias depois, a campanha Veta Lula e pediu a ajuda de seus apoiadores para esclarecer seu posicionamento, esclarecer em relação à taxação das compras em lojas online estrangeiras. Isso é tipo, vocês lembram disso? Qual lei que o Lazier Martins, vulgo o cara que levou o choque aqui, ex-RBS do Rio Grande do Sul, ele votou a favor numa lei que tava todo mundo contra. E daí ele disse assim, foi mal, gurizada, é que eu não li. Ele falou, me disseram que era bom e eu não li e eu votei. Vocês lembram disso? Bolsonaro lançou a campanha depois de orientar os deputados do seu partido a apoiar a aprovação da taxação. Essa aqui é a mensagem do Luciano Hang que comoveu o Bolsonaro e fez ele apoiar. Pessoas não sabem o que acontece com a vida do empresário brasileiro que paga 50% de impostos, né? Essas mercadorias entram no Brasil e os empresários de lá não pagam nada, entra destruindo a indústria nacional, destruindo os empregos dos brasileiros, destruindo o comércio brasileiro. Lá na frente, né? Lá na frente não vai ter mais brasileiros empregados, né? Então, o que todo mundo quer, as federações da indústria e do comércio, que os empresários chineses paguem o que os empresários brasileiros pagam. É só isso, é muito simples. Então, o que é engraçado também disso é que existe meio que um sentimento anti-China, uma sinofobia e tal da direita, às vezes. Então eu lembro que tem um vídeo
Teve uma época que tinha vários vídeos desses perfis gigantes aí de direita, que ninguém sabe como é que os caras ficam tão gigantes, que... Qual deles? Eu até já citei ele na live. Daniel Penin, eu acho. Ele fez um vídeo dizendo assim, o segredo de como a China está quebrando o Brasil, fazendo dumping dos seus produtos, desvalorizando sua moeda pra fuder a economia do Brasil. Então, tipo, tu vê esse discurso, às vezes, numa direita meio antiglobalista, numa extrema-direita e tal, de dizer assim, pô, na realidade, a gente deveria ser protecionista e a gente deveria ser contra isso, taxar as coisas e tal. E daí, meio que o Bolsonaro teve em todos os espectros, assim, do espectro político, né? Todos os quadrantes do espectro político quanto a isso. Mas então, daí, depois de fazer isso, ele meteu aqui nos grupos, ó. Campanha, veta Lula e ajude aos pobres. O PT está culpando o Bolsonaro pela taxação de compras por aplicativos como Shopee, AliExpress e Shein, mesmo o projeto sendo de autoria do Lula. Foi o Lula que autorou o projeto. Vocês viram? Era um cara do PP que autorou o projeto. A gente leu agora há pouco, né? Assim dizem os petistas. Toda vez que você pagar a taxa de importação, lembre-se que o Bolsonaro taxou você. Para reverter essa fake news e constranger a petralhada com verdade, sugiro a campanha Veta Lula. Então olha só que loucura isso. E isso aqui que a gente fala, que é muito complicado da situação que a gente está no país hoje, é que a gente tem esse descontentamento enorme com a economia, que é o mesmo que eu sinto, que é o mesmo que os meus pais sentem, que é o mesmo que os seus pais sentem, que o Zezinho da feira sente, que o Jorge lá que trabalha de funcionário público também sente. É o mesmo descontentamento. E a gente tem as narrativas diferentes de por que esse descontentamento existe. E eu tô mostrando para vocês como foi feita toda uma construção de que mesmo o Bolsonaro e o Centrão apoiando, gente, um negócio para passar assim, ele não pode ser só apoiado pelo PT. Ele foi apoiado por todos esses partidos de bolsonarista que são centrão fisiológico, que estão aí dizendo que o PT é comunista, que o PT quer te taxar. Eles foram lá e votaram a favor disso. Por quê? Porque eles também estão meio que defendendo os interesses do nosso varejo, tá? Só que daí, nessa sanha do PT de conciliar, ele meio que ficou com a bomba no colo ali. E isso não dá para dizer que não foi... Eu não vou dizer que é só culpa do PT, mas é que vocês notam como é interessante eles talvez reverem essa estratégia de ser passivo nessa questão. De dizer assim, não, gente, nós só queremos o bem do Brasil, a indústria queria 60%, os bolsonaristas lá queriam não sei o quê, a gente queria nenhum imposto, a gente queria um imposto no lugar certinho, mas a gente conciliou e deixou 20%, isso vai ser bom para todo mundo. O que eles recebem? Você, PST, taxou a gente. O que é extremamente importante também, que não está escrito aqui, foi aprovado em votação simbólica no Senado. O que quer dizer votação simbólica? Eles só disseram assim, nós não vamos votar e nós vamos aprovar porque a gente tem um consenso aqui nisso, ou seja, todo mundo que estava lá aprovou isso, tá? Eles não foram contra, mas não vamos votar, porque se ficar votado vai mostrar assim, essas pessoas foram contra, essas pessoas foram a favor. Pra quê? Pra não constranger nenhum dos dois lados. E daí, de novo, eu digo, o PT nessa história, ele fica passando por vilão. Eu não tô dizendo que o PT tá certo, tem as críticas e tal, mas vocês notam que a mídia é basicamente assim, PT é gastança, PT é mais imposto, quando na realidade nós temos evidência de que grande parte da gastança vem diante da eleição, que houve uma tentativa de manipulação do processo eleitoral, de compra de votos pelo lado do Bolsonaro, que houve esse calote dos precatórios que o Bolsonaro fez, que o Haddad fez um gesto, para a nossa burguesia mesmo, para o mercado, eu ia tentar dizer de não, nós vamos ter responsabilidade fiscal, nós não vamos gastar mais do que precisa, nós estamos tomando as medidas aqui tintim por tintim. Eles fizeram uma conciliação para tentar ajudar a nossa burguesia nacional do varejo. Eles fizeram toda a articulação lá e qual é o resultado que eles recebem para isso? PT, vocês gastam, você nos taxa. Tá? E daí eu até não vou trazer isso, mas tem esse vídeo aqui desse canal, que é o Menino Gaúcho, que fala sobre TI, que o sentimento que ele tem nesse vídeo é o quê? Pô, muito ruim. A gente comprava produtinho barato por essas lojas, eu faço um canal de review de produto e era uma coisa que agora vai ficar complicado pra mim, mas embora uma pessoa falou do chat ali, nossa, R$5 a mais pra mim que tô comprando um computadorzinho, será que isso é uma grande diferença? Mas para as pessoas que têm uma renda, um acesso menor à renda e que tinham nessas lojas uma maneira de conseguir uma coisa a mais, é bem ruim, tá? É bem impopular essa medida e é ruim. E daí ele fala dessa coisa de, tipo, todos os políticos são iguais, é muito ruim essa situação, a gente fica puto, mas o site que ele usa para citar a notícia é o Antagonista.
entendeu? Que é um site bolsonarista que tem todo esse viés que eu tô falando para vocês. Então vocês notem qual é a situação complicada que a gente tá aqui. E se você é petista e você acha que eu tô sendo duro demais com o PT aqui, tenta levar pro coração essa questão de que a comunicação disso tá ruim. Só que a comunicação do PT, ela tem a ver com a estratégia política do PT, e eu acho que isso que é extremamente complicado. Essa estratégia de, tipo, nós vamos tentar consertar no que a gente pode atuar, nós vamos tentar, por meio das conciliações da democracia burguesa, conseguir algumas vitórias pra gente e tal. E eu acho que toda vez que a gente traz uma coisa assim e a gente vê uma coisa assim acontecendo, é um argumento para que não deveria ser desse jeito. Essas pessoas que estão tristes, que estão desiludidas com a política e que quando o Bolsonaro pega e diz é tudo culpa do PT, eu sempre luto por vocês, eu nunca taxaria nenhum produto, essas pessoas elas estão querendo esse sentimento do Bolsonaro. Elas não estão querendo de passo em passo, nós vamos melhorar essa situação, até porque não é isso que o PT passa, entendeu? Então, eu não sei a solução aqui. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco melhor esses afetos, entender como os bolsonaristas têm trabalhado isso, porque esse tipo de coisa é o que vai garantir uma derrota muito grande eleitoral do PT. E daí, depois da derrota eleitoral do PT, essa mesma estratégia de manipulação das narrativas e de demonização do PT é o que vai garantir, provavelmente, que eles desfaçam todas essas coisas e ainda digam, não, a gente tá metendo no cu de vocês, mas na realidade tá certo e o que tá errado, na realidade, é culpa do PT, porque olha só há quanto tempo o PT tá no comando, o Lula tá lá no federal e não tem o que fazer, sabe? Então o meu apelo aqui é que a gente tente entender isso para não repetir isso. É quase um caso de, sabe, um case, de como uma situação de conciliação pode ficar tão desigual pro lado do PT, tá? E daí o pessoal bota a conta toda na esquerda e tal, então é extremamente difícil. E acho que, sinceramente, é por isso que vários influenciadores de esquerda na internet não falaram muito sobre essa situação, porque é extremamente complicado de explicar tudo isso. Alguém vai assistir esse vídeo inteiro que eu fiz. É basicamente muito danoso tocar nesse assunto, assim. Mesma coisa com a PL dos apps, eu acho. Foi uma coisa que é uma coisa que a nossa burguesia pede uma regulamentação para isso. O PT vai lá, concilia com a burguesia, dá uma coisinha pouca para a classe de trabalhadores, que tecnicamente é melhor do que nada, mas os trabalhadores não veem isso como suficiente e se voltam como PT, e ele fica como grande vilão, por ter sido ele que tentou gerenciar essa coisa que é um capitalismo periférico, é um capitalismo tardio, que meio que não tem muita saída pra gente. Faz sentido? Não tem um LivePix? Tem um LivePix lá embaixo. Eu uso o Tipa.ai, mas vocês podem doar ali embaixo. Mas então, espero que vocês tenham gostado. Isso foi o melhor que eu pude fazer. Falta malandragem no governo. Os caras caem no papo do centrão e não vem a malandragem por trás. Exatamente. Eu acho que nós precisamos ocupar todas as áreas. E nós precisamos da malandragem do nosso lado. Aquela malandragem raiz para o bem, entendeu? Um malandro com consciência de classe é extremamente poderoso. E tá faltando isso.